segundo a revista das lições bíblicas, sobre os ataques contra a Igreja de Cristo. Hoje o assunto será a sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. É um assunto muito amplo, um assunto muito vasto, meus amados. E nós, com certeza, teríamos muita coisa a falar, mas aqui nós restringimos ao pouco tempo que nós temos. Mas, meus amados, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que a nossa identificação como cristãos que somos nas Assembleias de Deus, ela é o pentecostalismo. Então, todos nós das Assembleias de Deus, nós somos pentecostais. Ou seja, nós somos cristãos pentecostais. Nós temos a nossa base no texto que se encontra em Atos 2, ou seja, na vinda do Espírito Santo, no derramar do Espírito Santo no dia de Pentecostes, que ocorreu naquelas festas, ou em uma das festas, que seria a festa das primícias, ou a festa da colheita. E essa festa é comemorada desde os primórdios dos tempos. A única comemoração, para que vocês tenham um adicional aí, é onde não ocorria oferta de sangue. A única onde não ocorria oferta de sangue nenhuma. Era composta apenas de alimentos diários e comuns, ou seja, na maioria das partes, na maioria das partes do mundo aí, adiciona-se carne e tal, mas naquela época eles faziam essas festas aí pela agricultura, ou seja, é aquilo que nós produzimos na agricultura, na vida cotidiana, produzido naquela época, e hoje aqui a gente pode tratar como os agricultores que nós temos aí, tomate, cebola, trigo, entre outras tantas coisas. Mas, meus amados, não podemos esquecer que era oferecido e é oferecido sempre o melhor que nós produzimos. É como nós fazemos aqui o nosso almoço, a nossa janta, o nosso café da manhã. Nós sempre buscamos e oferecemos o melhor para a nossa família, né? Então, Deus, meus amados, Ele não quer aquilo que sobeja da nossa relação com as coisas para Ele. Ele quer sempre o melhor, porque Ele nos ofereceu o melhor. Nós hoje usamos e administramos e tomamos conta de tudo o que Ele criou. Tanto os animais quanto a agricultura, tudo que tem sobre essa terra foi criado por Deus. Ele nos deu o melhor, então nós temos que oferecer também para Ele o melhor, o que é mais bonito aos olhos e o que é mais bonito ao nosso coração. E nós temos que levar o nosso coração, o melhor do nosso coração também, a Deus, ou seja, as coisas de maior valor para nós. E Ele nos deu também o seu Filho amado, né? E nos deu também o seu Espírito Santo. O que nós teríamos de mais valor nessa terra do que o nosso Filho e o nosso ser? Então, o que é mais valoroso nesse mundo para você? É você mesmo. Nós somos o que nós temos de maior valor. E Cristo, Ele veio e é Filho de Deus. O Espírito Santo está aqui e é o Espírito de Deus. Então Deus, Ele se deu para nós de uma forma que não há como nós queremos retribuir de uma maneira equivalente ao que Ele nos ofereceu. Não existe isso. Então, meus amados, nós todas as vezes que nós oramos, no momento que nós vamos nos alimentar, nós fazemos alguma coisa parecida, nós agradecemos por Ele, por cada refeição que nós fazemos, e assim, nós temos que agradecer também por cada situação que nós vivemos, situação boa, situação má, porque nós sabemos que tudo é um preparo para que nós possamos estar com Ele na glória eterna, para que nós possamos estar ali ao seu lado, não é verdade? Meus amados, a vinda do Espírito Santo, ele vem e nos torna o centro da expansão do reino de Deus. Ele vem para nos tornar o centro da expansão do reino de Deus. Nós temos, assim, no nosso peito, na nossa afeição, no nosso testemunhar, nós temos como se fosse um brasão no nosso peito, que é o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas. Esse é um fator primordial da nossa relação com o sagrado, mas os dons do Espírito Santo que vêm são muitos e nós vamos falar e discorrer a respeito disso durante essa tratativa de hoje aqui. Então essa relação nossa com o sagrado é com os dons
que Deus traz a cada um de nós. E nós não podemos esquecer dos frutos, porque os dons não são o que vão te salvar. O que vai te salvar é a relação com Deus. O que vai te salvar é o tratar do Espírito Santo dentro de você, é o adicionar desses frutos dentro do seu coração, é o viver essa relação do amor de Deus. Né? Então é isso que vai nos levar para a eternidade. É isso que vai tratar o nosso coração e nos transformar. O que não se pode permitir, meus amados, é a banalização e a vulgarização que nós vemos hoje aí sobre esses dons espirituais, que é falar em línguas, interpretar em línguas, profetizar, curar. Então, hoje nós estamos vendo uma banalização muito grande. Isso aí hoje está sendo vulgarizado. Essa relação está sendo muito destruída. E isso é o que nós mais estamos vendo hoje em dia, principalmente na televisão, na internet. Nós vemos hoje na internet ali a dança do Michael Jackson no meio de um culto. O que vocês acham? O que vocês acham disso? A dança de do Michael Jackson no púlpito. E isso não é tudo. Nós vemos tanta coisa, nós vemos rodopios, nós vemos saltos ornamentais, saltos mortais, gritos horríveis, forçando o quê? Forçando uma demonstração de poder que querem dizer que é uma demonstração do poder do Espírito Santo. As pessoas querem hoje, através dessas demonstrações carnais, que eu entendo assim, eu entendo dessa maneira, quem quiser discordar, discorde, mas o meu entendimento é esse, que essa relação carnal, ela está querendo apenas demonstrar um poder pessoal. Enfim, nós vivemos muitas situações que acabam por depreciar esta virtuosa, entendam bem, esta virtuosa relação com o Espírito Santo. Nós temos que viver este avivamento. Nós temos sim que falar em línguas, nós temos sim que dar um pulinho ali, bater o pé, ficar firme, mostrar esse avivamento em nós. Mas isso tem que ter coerência, tem que ter equilíbrio. Deus não é um Deus de bagunça, não. O Espírito Santo, ele não é uma pessoa que vai te atrapalhar ou depreciar a sua relação com a humanidade. Não é dessa maneira que funciona. Afinal, meus amados, se emocionar na relação com Deus é ótimo. Mas o perder o controle do seu comportamento, não. Perder o controle do seu comportamento, não. Nós vemos aí pessoas girando aí, no giro bate a mão no rosto de um, derruba o outro. Nós vemos aquela unção do futebol, que a pessoa fica jogando bola no meio da igreja e dizendo que está com o Espírito Santo, e a pessoa, quando vai pegar a bola, ela cai e começa meu Deus do céu, danças é lógico que isso é local, essa dança é local, mas danças que aqui para nós, no Brasil, demonstram de uma maneira bem clara que são danças feitas em outras religiões. Então, afinal, meus amados, nós temos ou não temos o controle do nosso comportamento? Nós temos ou não temos o controle sobre o nosso espírito, sobre esta relação com Deus? A palavra de Deus, lá em 1 Coríntios 14, no versículo de 32, ela nos diz assim: o espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. O espírito dos profetas estão sujeitos aos próprios profetas. Portanto, meus amados, o Espírito Santo, ele jamais, em hipótese alguma, ele colocaria você e nem te exporia ao ridículo. De maneira nenhuma ele iria te expor ao ridículo. Portanto, tudo o que é feito ou ocorre em um culto a Deus é feito de maneira consciente e de maneira racional. Isso nós não podemos esquecer. E é direcionada por ele, ou seja, por Deus, através do participante. E o que passa disso é prática carnal, é a vontade humana. Então é Deus que vai impelir ele a fazer aquilo. O que ele faz por sua vontade própria, é o Espírito Santo que vai impelir ele a fazer isso. O que ele faz por vontade própria, é ele que está fazendo, está sendo feito pela carne. Ele está querendo chamar a atenção para ele, está querendo se mostrar mais santo
do que todo mundo, ou querendo mostrar que tem uma espiritualidade fora do normal, e é onde o ser humano, o próprio ser humano, segundo a palavra de Deus, em 1 Coríntios 14, fala, nós podemos controlar isso, e nós devemos controlar isso. Ah, você vai falar em línguas? Vai falar em línguas. O pastor Gilson é exemplo disso. Ele fala, meus amados, eu vou falar em línguas aqui, eu me seguro. Fala isso no púlpito. E nós precisamos aprender isso, que nós temos o controle sobre essas ações. Pastora Débora, em algumas ocasiões, eu acredito que em 2 ou 3 ocasiões eu vi isso, ela se abalada espiritualmente de uma maneira tal que ela procurava uma maneira de sentar, e ela foi pega pelo pastor Gilson e sentou, levada para sentar. Por quê? Porque ela tem controle daquilo, ela consegue pedir ajuda, pedir auxílio, porque ela viu que ela estava com as pernas enfraquecidas, ela poderia causar alguma coisa estranha no culto, as pessoas poderiam entender de uma maneira errada, ela pediu a cadeira, foi colocada ali, sentou, ficou sentadinha lá, olha, maravilha, nós temos que dar glória a Deus pela igreja que nós temos e pelos ensinos que nós recebemos naquela igreja. E eu falo, meus amados, isto apenas das exposições desnecessárias, que tem por finalidade. Pai do Senhor, Pedro, Deus abençoe, viu? Nós já iniciamos aqui. Pode ser, pastor. O pastor pediu para avisar que tem atendimento, tá bom? Tá muito bem, Pedro. Obrigado, viu? Deus abençoe grandemente. Obrigado. Então, meus amados, quando nós falamos aqui, nós falamos apenas aquilo de quando a pessoa força a situação para poder aparecer. Eu acredito também que muitas pessoas, elas agem assim por impulso, ou seja, por costumes adquiridos. Você vê aquilo através de uma outra pessoa e você não quer ficar por baixo, aí você pega e copia e acaba fazendo igual, e aí vira o que a gente costuma ver hoje na internet. Quando não acontece isso por total desconhecimento, ou seja, por não buscar conhecimento a respeito, por não estar aprendendo, como nós estamos fazendo aqui hoje, todos nós, e buscar esse conhecimento no lugar certo, porque tem muitos lugares que vão trazer coisas erradas, são os falsos profetas, né? Ou seja, tem que buscar esse conhecimento na Bíblia Sagrada e em pessoas, pastores verdadeiramente preparados para ensinar. E quando eu falo preparados, não são pastores estudados, não, são pastores que conhecem a palavra de Deus, que são usados pelo Espírito Santo, porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão, meus amados. Nós precisamos aqui orientar as pessoas a serem criativas, a serem estruturadas, mas estruturadas pela palavra, o que as levará a se manifestarem de uma forma a não causar escândalos, a não causar conflitos, a não causar dores. E nós vemos hoje na internet, na televisão, muitos escândalos, muitos conflitos, muitas dores. Então o Espírito Santo, Deus, ele estrutura você através do ensino verdadeiro, através da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, a não levar escândalos, nem esses conflitos, não é verdade? Será que a nossa santidade mudou de forma e o nosso culto agora permite comportamentos, desculpem até a minha maneira de falar, mas comportamentos que eu entendo até como insanos e descontrolados, como tapas na mesa da Santa Ceia, que muitos já viu isso na internet. Se não viu, procura lá, tapas na mesa da Santa Ceia, ou tapa em cima da Bíblia Sagrada. Será que mudou? As coisas mudaram? O ser humano, isso é demonstração de poder de Deus? Isso é demonstração de poder de Deus? É difícil a gente conseguir entender isso, para mim, pelo menos, né? Evandro, Deus abençoe. Alessandra, paz do Senhor, obrigado, viu? Já iniciamos. Amém. Desculpa pelo atraso, tá? Imagina. Podendo trabalhar aqui. Deus abençoe, imagina. Então, meus amados, o que estão, afinal, querendo viver essas pessoas com esses comportamentos? Ou seja, elas estão querendo passar uma santidade que elas não têm. Elas não estão ali sendo usadas pelo Espírito Santo. A sutileza desses erros, elas vêm interferindo e vêm levando muitas pessoas a um desvio doutrinário. As pessoas rodopiam, nego vê que está rodopiando, acha aquilo interessante, eu vou rodopiar também. A pessoa vê o cara dando tapa em cima do púlpito, vou dar tapa também, dando tapa em cima da Bíblia, vou dar tapa também. Aquela da Santa Ceia foi difícil de
de ver aquilo, porque a Santa Ceia estava ali para ser servida, conforme ele bateu na mesa, caiu tudo, irmãos. Eu não sei se vocês viram, caiu tudo. E o pastor ainda fez para ele, assim, com a mão, né, assim, e fez, prossegue, aí vamos prosseguir, o que nós podemos fazer? Mas a pessoa, é difícil até a gente comentar a respeito disso. E esse desvio vem sendo apresentado dentro da igreja, vem sendo trazido, interpretações erradas, pessoas que disparam a falar em línguas, atrapalham o culto, interferem na relação do pastor com a igreja, e aí é demonstração de que quer demonstrar que é muito espiritual. Isso interfere, né? Interfere. E outras pessoas vão e seguem o exemplo, porque elas querem mostrar o quê? Que elas são tão quanto ou até mais do que as outras pessoas nessa relação, né? Só que ocorre também, em contrapartida a tudo isso, meus amados, que isso vai atingindo o pentecostalismo na raiz, vai atingindo mesmo, vai cortando pela raiz o pentecostalismo, e todos nós aqui sabemos que nós somos pentecostais, como já falamos no início. Acontece também um contraposto, ou seja, um esfriamento espiritual, ou seja, muitas pessoas estão na igreja de uma maneira assim meia morna, meia inerte, sabe? E isso, ela entra de uma forma também individual, é uma pessoa que não tem uma relação como deveria ter, uma relação com o derramado Espírito na igreja, é uma insensibilidade à ação do Espírito Santo, a pessoa parece que não recepciona aquilo que está sendo apresentado a ele, e isso também está atingindo hoje, de uma forma muito grande, a Igreja de Cristo. Isso vem de uma forma destruidora, meus amados. O ser humano, ele não se permite envolver, ele não se entrega a Deus pela influência e interferência maligna. Não existe outra forma de alertar os irmãos, por influência e interferência maligna. A pessoa está ali, mas em estado de catatonia, porque ela tem dúvida no seu coração, ela tem dureza no seu coração. São dois contrapontos que eu apresentei para os irmãos, totalmente opostos, mas com um efeito negativo muito grande na vida cristã. Um efeito negativo muito grande dentro do pentecostalismo, dentro da profissão de fé que nós temos. Nós vamos ter que aprender, meus amigos, a buscar cada vez mais esse avivamento e entendê-lo e vivê-lo segundo a palavra de Deus. Nós somos reconhecidos como aqueles que vivem este avivamento. E viver este avivamento é viver as verdades bíblicas. Porque as verdades bíblicas, como nós já aprendemos, ela é inerrante, ela é infalível e ela é imutável, meus amados. Nós já aprendemos isso. Então, jamais permitam que o diabo esfrie a sua fé. Jamais se permita ser atingido por esta seta maligna. Lute, persevere de forma incessante. A nossa vida realmente depende disto. A nossa vida cristã depende disto e muito. Jamais permita que uma seta maligna esfrie sua relação com o Espírito Santo. Esse avivamento tem que estar dentro do seu coração. Você vai chorar, você vai sorrir, você vai se emocionar, você vai dar uma batidinha de pé, você vai bater uma palma, você vai dar um glória a Deus, você vai dar um aleluia, você vai falar em línguas, mas sem permitir que isto traga constrangimento, nem a você e nem ao Espírito Santo. Isto é ação do Espírito Santo na sua vida, e não o que nós estamos vendo muito aqui. E não podemos também permitir, como já li aqui para os irmãos, já passei para os irmãos também, aquele esfriamento, aquela pessoa inerte, aquela pessoa morna, aquela pessoa que tem dúvida no coração. Nós não podemos permitir isso. Mas vamos à leitura, que senão a gente fica somente falando, né? E tem muito assunto a respeito disso. A leitura de hoje está em Atos 2 e 1 Coríntios 12. Atos 2, de 1 a 4, 1 Coríntios 12, de 7 a 11. Vamos fazer a leitura?
A palavra nos traz assim, Atos 2. Cumprindo-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais passaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E 2 Coríntios 12, de 7 a 11, que nos traz da seguinte maneira: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, o dom de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera em todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer, meus amados. Anotem essa leitura para que vocês façam com bastante cuidado em casa depois, buscando entendimento. Se surgir alguma dúvida, pode me perguntar. Amém? Vamos lá então. O primeiro tópico da nossa lição, ele vai nos mostrar que o Espírito ele é prometido em diferentes momentos e em diferentes pessoas no Antigo Testamento. Ou seja, nós vemos ele agindo na criação, lá em Gênesis 1, 2, nós vemos ele agindo na vida de Bezalel, em Êxodo 31, 1 e 2, na vida de Gideão, na vida de Jefté. E nós vemos assim, meus amados, que na antiga aliança, Deus ele atuava na vida de pessoas, e estas escolhidas para algumas obras especiais e específicas. Era usado também em sacerdotes, era usado também nos profetas, conforme nos traz 1 Samuel 16. Ou seja, era uma ação um tanto mais restrita na antiga aliança. Porém, meus amados, havia a promessa do derramar desse Espírito. E essa promessa se cumpriu pela vinda de Cristo, na vinda de Cristo. E a própria palavra nos diz que ela virá sem exceção, ou seja, a todos nós, e ela nos dá o livre acesso ao Espírito de Deus. Isso está lá em Joel 2, no versículo 28, que diz que acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e os vossos jovens terão visões. Então, existia uma promessa, já existia Jeremias 31, de 31 a 34 também, da mesma forma, ele nos traz e nos apresenta essa promessa. Vou repetir para os irmãos para que vocês leiam depois o contexto de tudo, Joel 2, 28 e Jeremias 31, do versículo 31 até o versículo 34. Então, nós já entendemos aqui no Antigo Testamento que eram usados de uma maneira específica e pessoas específicas. Já esse segundo tópico deste primeiro assunto nos leva já diretamente ao derramar desse Espírito no Novo Testamento, ou seja, ao cumprimento dessas promessas divinas que foi feito através do Filho de Deus, através de Jesus Cristo. E isso ocorreu no dia do Pentecostes, e como nós já falamos, era no dia da festa das primícias, ou da festa da colheita, como nós já havíamos mencionado no início, né? Este cumprimento, meus amados, ele é identificado como o batismo do Espírito Santo. Então, naquele momento, os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, como nós já lemos no texto que eu acabei de ler. Ali, meus amados, o Espírito ele é derramado sobre toda a carne, não havendo distinção de sexo, de raça
ou de idade. E assim nós vemos o quê? A universalização da promessa de Deus, que veio para todos aqueles que creem, e não apenas para alguns poucos escolhidos, como ocorria no Antigo Testamento. Aí ele foi derramado sobre todos os seres humanos que creem verdadeiramente em Deus, ou seja, nós e aqueles que estão nos ouvindo, que verdadeiramente creem em Cristo, creem em Deus e creem nesta relação com o Espírito Santo. E essas pessoas do Antigo Testamento, elas era coisa específica, já falei para os irmãos, eram coisas específicas. Então hoje nós vivemos um outro tipo de relação com o Espírito Santo. A partir do Pentecoste, meus amados, Deus, ele derramou o seu Espírito sobre todo o seu povo. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Todo o seu povo. Esse derramar do Espírito Santo é sobre o seu povo. E assim esse povo pode proclamar a mensagem do reino, conforme foi previsto também lá em Joel 2, de 28 a 30. Então nós temos que proclamar essa mensagem, então nós somos aptos para isso. Joel 2, de 28 a 30, nos diz que depois de todas essas coisas, né, ele vai derramar o seu Espírito sobre toda a carne, né? Que todos profetizarão, nós já acabamos de ler, então eu acho desnecessário ficar lendo novamente para os irmãos, né? Mas aqui ele só acrescenta que ele mostrará prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Então é dessa maneira que nós devemos entender esse fogo vertendo nas nossas veias, esse sangue vertendo e a gente crendo verdadeiramente nesse agir do Espírito Santo. É como Paulo declarou em 1 Coríntios 14, 24 e 25 também, né? Se todos profetizarem, ele diz assim, e entrar algum incrédulo ou indouto, e ele por todos for convencido e por todos ele foi julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração. E assim, prostrando-se com a face em terra, ele também vai adorar a Deus. Então nós precisamos levar a mensagem de Deus, nós precisamos permitir o agir do Espírito Santo em nossas vidas. Partindo já para o segundo assunto, a revista da Escola Bíblica nos apresenta aqui que Agostinho de Hipona, ele teve um entendimento de que os dons existiriam somente no Antigo Testamento, ou somente sobre os apóstolos. Ele acreditou que esses dons estariam restritos ao período apostólico, e não é fato, isso não é fato. Mas isso norteou o entendimento e o ensino do catolicismo medieval. Então eles ficaram mais ou menos atrelados a este entendimento de Agostinho de Hipona, não é verdade? E até mesmo com a reforma protestante, eles não conseguiram mudar isso de uma maneira enfática. Porém, como resposta a esse desvio doutrinário que ocorreu naquela época, surgiu o quê? Surgiu o movimento pentecostal, que não apenas crê na vigência dos dons, como os praticam. Então, esse movimento pentecostal que nós, da Assembleia de Deus, hoje vivemos, nós fomos e resgatamos essa relação com Deus. Assim, o pentecostalismo, meus amados, ele surgiu na história de uma forma gigantesca, ou seja, ele explodiu de uma maneira que trouxe esse reavivamento dos dons espirituais, e como nós já sabemos, existem dons espirituais e ministeriais, como nós já ensinamos, o nosso pastor Gilson também já ensinou em outras aulas, então acho desnecessário nós falarmos sobre isso. Mas, continuando, nós veremos que a Declaração das Verdades Espirituais das Assembleias de Deus, feita em 1916, apresentam que os crentes eles devem ter o direito de buscar com sinceridade as promessas do Pai com o batismo do Espírito Santo e o seu poder para a vida e para o serviço. A concessão de seus dons e a concessão dos usos para o trabalho do ministério. Nós precisamos
buscar ter acesso, porque Ele nos concede esses dons para nós podermos usar eles nos trabalhos, no ministério. 1 Coríntios 12, de 1 a 31, eu até gostaria de ler para os irmãos, mas eu acredito que nós não teremos tempo de fazer esta leitura. Então, vocês puderem anotar, 1 Coríntios 12, de 1 a 31, vai nos esclarecer bastante a respeito disso. Nós sabemos, meus amados, que esta experiência pentecostal maravilhosa, ela é subsequente ao novo nascimento, ou seja, nós somos batizados, e a partir do momento que nós somos batizados, nós passamos a buscar esta relação com o derramar do Espírito na nossa vida. Nós não podemos esquecer que a nossa base é a Bíblia, e a Bíblia nos apresenta esta verdade. A Bíblia nos apresenta esta verdade. Nós, a partir do momento que somos batizados, a partir do momento que nós realmente buscamos, nos entregamos a Deus, nós passaremos por esse avivamento, nós receberemos o batismo com o Espírito Santo. Basta para isso nós buscarmos. Se vocês quiserem ter outra referência a respeito disso também, Atos 10, versículo 44 a 46, Atos 15, de 7 a 9, expressa muito bem isso. No segundo assunto, no segundo tópico, ele afirma ainda que o sinal físico inicial deste dom é o falar em línguas. O sinal físico inicial desse dom é o falar em línguas, conforme o Espírito de Deus nos capacita. Desde a primeira geração pentecostal, com Gunnar Wingren e Daniel Berg, eles criam e pregam esta doutrina, eles trouxeram essa doutrina, inclusive, meus amados, foi através de uma profecia que foi feita para eles que eles se deslocaram e vieram aqui para o Brasil. Segundo algumas leituras que eu fiz, hoje eles vieram através de uma profecia que foi feita para eles. Então nós precisamos voltar, e se não fosse feita dessa maneira, né, meus amados, o que nós estaríamos hoje passando, né? Quais as situações, Deus teria agido de outra maneira, mas é maravilhoso viver o que nós estamos vivendo hoje, segundo o que nos foi apresentado, né? Então eles criam e pregavam essa doutrina, e nós precisamos voltar a buscar os dons espirituais, nós precisamos voltar a buscar as línguas estranhas, sim, mas nós temos que ir muito além disso, conforme o texto lido anteriormente também. Nós vemos ali 9 dons, ou seja, vários dons espirituais, e nós devemos exercitá-los, nós devemos orar e pedir. A questão não é apenas o falar em línguas, mas é também o falar em línguas. Ou seja, não é só apenas falar em línguas, ter sabedoria, ter conhecimento, ter fé, poder para curar, milagres, interpretar línguas. A questão é buscar tudo isso em espírito e verdade. Nós precisamos buscar, nós precisamos nos relacionar com Deus buscando tudo isso. Assim nos será fornecido por Deus conforme o seu querer para cada um de nós. Acabamos de ler isso no texto. O que não podemos, meus amados, é permitir e hoje aceitar esse enfraquecimento desta doutrina devido a alguns ensinamentos sutis que não enfatizam essa busca, que banalizam esta relação dos pentecostais com Deus. Nós temos que viver e praticar este avivamento. Apocalipse 3,16 nos fala dessa maneira, que Deus conhece as nossas obras e que, não se referindo a nós, estou fazendo a leitura do texto na minha cabeça aqui, que ele conhece as obras, né? Que a pessoa não é nem morna e nem fria e nem quente. Quem dera ele fosse quente ou frio, porque sendo morno, ele não é nem frio e nem quente. Então, Deus fica a ponto de colocar ele para fora. Então, não existe essa relação morna. Nós precisamos verdadeiramente trazer esse reavivamento para dentro do nosso coração. Nós não podemos, meus amados, ficar em cima do muro, passivos, tímidos, querendo agradar a todos e desagradando a Deus. Nós não podemos ficar apáticos, indiferentes a tudo aquilo que o Espírito Santo nos apresenta, ao derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida, nos nossos cultos, quando nós estamos orando.
demorando a entender ou negando a doutrina das línguas estranhas como evidência inicial do poderoso batismo pentecostal. Muitos alegam que isso existe, mas que não é para todos. Isso já tira um pouco a convicção e o desejo da busca de muitos deste dom. Né? Eles falam, existe, mas isso não é para todos, então a gente fica temeroso, o ser humano fica temeroso. Poxa, será que é para mim? Não, é para mim, sim. Nós temos que buscar, nós temos que nos dedicar. Tiago 1, de 6 a 8, diz que nós devemos pedir, mas devemos pedir ali com fé. Nós não podemos pedir nada ali duvidando. A dúvida é como a onda do mar, que acaba impelindo e agitando a gente através do vento para um lado, para outro. Então, nós não podemos supor que um homem alcançará do Senhor alguma coisa, sendo ele de um ânimo dobre, ou seja, uma pessoa inconstante, uma pessoa que não se firma no caminho, não se firma na relação. É difícil, meu mano. Portanto, é inegociável esta nossa relação, esta busca, e isso tem que ser feito em constante oração. Nós precisamos clamar a Deus, buscando os dons do Espírito Santo. Sim, é este dom. Este dom, meus amados, ele é como no começo da nossa aula eu falei para os irmãos, é como se fosse um distintivo, é como se fosse uma fada. Esse daqui é policial, esse daqui é bombeiro, esse daqui ele trabalha na Telesp. Então, esse dom que nós temos, que é o dom do avivamento do Espírito Santo, né? Ele em nós, ele funciona como um distintivo, no sentido de que distingue a nós, pentecostais, em nossa fé, nas promessas de Deus, conforme nós estudamos, Vamos entrar no terceiro assunto, que destaca que o amor e a fidelidade às Escrituras, elas surgem como resistência a todo o liberalismo teológico que está existindo nos dias de hoje. Esse liberalismo, como nós já vimos em aulas anteriores também, ele nega a inerrância, nega a infalibilidade das Escrituras. Mas nós entendemos que a Bíblia é inerrante, infalível, imutável, e a imutável palavra de Deus. Nós entendemos dessa maneira, e não há como se permitir um afrouxamento doutrinário e a negação dos dons por esse entendimento que nós temos. Nós precisamos estar atentos, pois todo desvio doutrinário, bem como as heresias, elas surgem com a negação ou como o acréscimo de algo às Escrituras. Que esse acréscimo seja nas linhas ou que esse acréscimo seja no falar. Então nós precisamos nos ater a um bom ensinamento, nós precisamos estar ligados a um bom pastor, um pastor que tenha estrutura e use verdadeiramente a Bíblia Sagrada. Nós precisamos, meus amados, voltar à Escritura, voltar a viver a inerrância e a infalibilidade da palavra de Deus, e não colocá-la em dúvida. No terceiro assunto, deixa claro, como lá em 1 Samuel, que nós já falamos anteriormente também, que as visões elas não eram frequentes, que os dons espirituais, eles parecem ter se tornado raros hoje em dia. Então nós entendemos da mesma forma. Hoje, os dons espirituais eles são raros. E isso está ocorrendo entre muitos pentecostais. Porém, que fique bem claro que nós precisamos praticar esses dons, sem os quais deixa de existir mesmo o movimento pentecostal. A falta de praticar estes dons, a falta de buscar estes dons, ele vai nos levando à mesmice. Nós vamos daqui a pouco, quando eu me falo a nós, eu estou falando a igreja de uma maneira geral, as pessoas de uma maneira geral, elas vão chegar ali mornas, vão receber do Espírito Santo o avivamento, mas por dúvidas e por qualquer outro problema, elas vão estar e permanecer da mesma forma como elas estão. É lógico que não está na Bíblia, é um ditado popular, mas nós entendemos assim, que você pode entrar na igreja da maneira como você está.
mas que você ali possa receber essa transformação, possa receber essa relação com Deus. E assim nós vamos avivar esse movimento pentecostal, né? Este deve ser expresso no nosso dia a dia, com racionalidade, com respeito, com o medo, às vezes, que nós temos de possíveis abusos. Não deve servir como desculpa, porque você tem que ter espontaneidade nesta relação. Você tem que ser espontâneo, você tem que aceitar este avivamento. Sempre sabendo que o Espírito Santo não vai nem se expor ao ridículo e nem vai te expor ao ridículo. Então tem sempre uma coisa racional, uma coisa equilibrada. Você vai bater palma, você vai falar em línguas, você vai dar glória a Deus, você vai viver essa relação com Deus sem se expor ao ridículo. O que nós não podemos é ficar dentro da igreja paradinhos, quietinhos, mornos. Por quê? Porque isso é coisa do ser humano. Às vezes alguma dúvida, às vezes algum temor nos faz estar desta maneira, nos faz ter esta relação com as pessoas. Porque se você estivesse sozinho na presença de Deus, você agiria diferente. É que você, ao lado das pessoas, você quer fazer parte do todo. E para fazer parte do todo, você não pode ser diferente. Então, se você percebe que está todo mundo quietinho, você fica quietinho. Você não vê que o pastor Gilson fala com a gente constantemente, a nossa igreja é uma igreja ensinada? E quando ele fala isso, ele fala, porque vocês dão glória a Deus no momento de dar glória a Deus. Aleluia no momento de dar glória a aleluia. E o falar de línguas na nossa igreja, ele é falado, mas ele é controlado. Ele é controlado. Ninguém fica extrapolando. Vocês podem ver na nossa igreja, a gente não vê a dança do Michael Jackson, a gente não vê ali na nossa igreja a unção do futebol, a unção do paletó. Meus amados, eu fico até... Me sinto mal até de ter que falar para vocês isso, mas eu sou obrigado a trazer esses exemplos para vocês. A dança do Michael Jackson, quando eu vi aquilo, meu Deus, desculpem a expressão, o pastor chutou para frente a dancinha do Michael Jackson, o sapato dele saiu. O pastor não, o que estava louvando lá e dançando. O sapato saiu, aí para não ficar chato ele tirou o outro, meu Deus. E aí... A população, de um modo geral, as pessoas que estão hoje buscando um lugar para congregar, eles veem aquilo e começam a tecer críticas, começa a contra-argumentar a tudo isso que nós falamos aqui hoje. Por quê? Porque existem os exageros, existe aquela pessoa que está tentando se elevar acima de todas as outras, está querendo aparecer mais. Poxa, se o Espírito Santo te usa, deixa ele te usar, ele vai te usar naturalmente, ele vai te usar normalmente, ele não vai trazer escândalo nem para você, nem para ele, nem para sua igreja. Agora tem pessoas que o ego da pessoa, ela quer ser mais santa do que todo mundo, ela quer ter mais poder do que todo mundo. O poder de Deus, ele vem a todos nós, basta nós pedirmos, ele vai vir da maneira como nós entendemos, verdadeiramente. Nós não podemos rejeitar de maneira nenhuma as verdadeiras manifestações do Espírito, por temer as falsas, como eu já falei para os irmãos. Orar, ler a Bíblia, se entregar verdadeiramente a este relacionamento. Isto só vai te levar a uma melhor relação com Deus e com você mesmo, o que transformará a sua vida sempre para melhor. Deus não vai transformar a sua vida para pior nunca. Peça sempre, meus amados, ao Espírito Santo, que ele lhe dará um melhor dom. Ele vai te dar um melhor dom. Então peça, se relacione, fale com o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo que ele te traga o reavivamento, te movimente nessa relação com Deus, te permita se entregar de verdade, em espírito e em verdade, buscar a Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a cada um de vocês. Eu gostaria que vocês se pronunciassem